Vamos começar a nossa aula e já vamos direto para a nossa primeira questão. Olha só, essa questão aqui, ela demora bastante para você conseguir fazer, pensando em tempos de concurso, né? Porque no final das contas ela exige um monte de pequenos cálculos. E esses pequenos cálculos tem que fazer com a velocidade que demanda uma prova que tem um tempo limitado, que obviamente é um tempo relativamente curto, mas ao mesmo tempo você tem de fazer de forma gradual, porque senão você pode errar alguns cálculos e na hora de retornar para consertar o erro, aí já fica impossível. Então é o tipo de questão que você olha, você sabe como você faz, você deixa descrito o que você vai fazer, para e vai fazer as outras que você já sabe fazer também e que são mais simples. Isso aqui não pode ser a primeira questão, a segunda, a terceira, a quarta que você está fazendo. Essa aqui você deixa para lá para ver se você consegue fazer ou não, porque certamente tem outras mais simples que você sabe fazer. Eu vou ter de sair da tela porque certamente eu tenho que gerenciar minha presença por causa das pequenas contas. Então vamos lá. Considere o circuito elétrico equivalente, opa, bota ele aqui, ó, o equivalente de uma instalação industrial mostrado na figura acima. Sabe-se que a fonte de alimentação é equilibrada e balanceada com frequência angular ômega. Para que o fator de potência médio da instalação seja unitário, qual deve ser o valor da capacitância C1 em farad em função da frequência angular da fonte? Joia! Então você tem a frequência angular que não está explicitada, mas que vale ômega. E aqui você tem a capacitância, que obviamente pode ser modelada em função da reatância. C é igual a 1 sobre JXC. Então, se você quiser botar essa capacitância em função da frequência angular, então basta você achar o valor de XC, que faz com que, deixa eu só ver aqui, ó, que o fator de potência da instalação seja unitário. O valor de XC que deixa o fator de potência da instalação unitário. O que exige um pouco mais de análise, além de obviamente você relembrar disso, que não chega a ser grande coisa, é você entender que a instalação ela está aqui pontilhada e que, portanto, essas três impedâncias não dizem respeito à instalação. O fator de potência começa a contar a partir daqui. Ah, professor, e por que ele deu esses valores? Para você entender, em primeiro lugar, o que é instalação e o que não é, e principalmente para entender que uma fonte de tensão, além de ter além de ser modelada por uma fonte de tensão ideal, também tem que ser modelada por uma impedância em série para que a queda de tensão seja representada. Ou, no caso, também considerar que existe uma fonte de tensão até regulada, que está bem controlada, e existe a queda de tensão na linha, que vai ter também também tem que ser representada por uma impedância com características indutivas. Então, no final das contas, é isso que está aqui. A análise termina aí. Significa dizer que a impedância equivalente dessa instalação tem que ter parte reativa nula. Ela tem que ser modelada exclusivamente por uma resistência equivalente. Ou seja, Z equivalente tem que ser igual a R. Não pode ter parte reativa, porque se tiver parte reativa, seja indutiva ou capacitiva, vai ter consumo ou fornecimento de potência reativa e, portanto, o fator de potência não será unitário. Então, a gente pode até representar assim, ó, mais Jx equivalente, sendo x equivalente igual a zero, para a gente não perder essa ênfase. Então, eu vou só documentar essas coisinhas aqui. Opa! Aqui é a informação que você deve ter em mente também, porque você vai precisar fazer a transformação. Você não vai fazer o cálculo trifásico, obviamente, então você vai fazer o cálculo por partes. Apesar que é possível também você fazer o cálculo trifásico, calcular as potências em função das tensões, se bem que a tensão não foi dada, né? Então teria que cair na impedância equivalente. Não, você poderia calcular as potências em relação às tensões, a tensão V ao quadrado, ao quadrado, seja de fase ou de linha, dependendo da transformação que você faça, e depois simplesmente fazer algum cálculo que demonstre claramente que a potência reativa é igual a zero. Você pode fazer isso também. Eu decidi fazer a impedância equivalente. Joia? Ah, outro comentário aqui da questão. Também foi dado o valor de R1, de X1, que eles estão aqui, de Z1, está aqui, e de Z2, que está aqui. R1 e X1 também, ó, tá um em cada linha em cada cabo aqui, modelando cada cabo que faz a alimentação entre que faz a alimentação, daria para dizer assim, entre essa carga, opa, desculpa aqui, ó, essa carga
que é do banco capacitivo e de uma carga Z1, e tem um cabo que leva até Z2, a impedância do cabo aqui representada. Vamos lá, vamos fazer as nossas primeiras anotações. Z equivalente é igual a R equivalente mais JX equivalente. Sendo que a gente tem que ter em mente que para FP igual a 1, X equivalente tem que ser igual a 0. Pronto, já temos em mente, portanto, o que a gente deve fazer. Anotado em vermelho para a gente não esquecer. Aqui eu vou começar fazendo algo errado. Errado não, desculpa, a palavra não é errado. Algo que é um caminho maior do que deveria ser, mas eu já fiz assim antes, vou te apresentar e vou pedir a você que você faça de uma outra forma. Olha só, eu tenho de transformar, já que eu quero encontrar uma impedância equivalente, e note, não tem sentido falar impedância equivalente do circuito trifásico, como é que eu diria, uma impedância equivalente que reúna tudo isso aqui numa só, porque no fim das contas o circuito trifásico, quando ele é simplificado, ele continua sendo trifásico. Então a gente vai representar todas esses quatro, na verdade, né? Esses três, porque esses estão conectados, na verdade, em Y ou em delta. Esses três sistemas, o banco capacitivo e as duas cargas Z1 e Z2, de uma forma única. Você pode representar todos em delta. Se você representar em delta, e eu peço que você faça isso, tem um benefício. O C que você encontra já é o C que foi pedido. Eu cheguei e fiz o seguinte, coloquei todas em Y. Ao colocar todas em Y, tem um porém. Eu coloco isso em Y, joia. Depois que eu achar o X equivalente igual a zero, no qual vai conter também o X capacitivo, eu devo lembrar de, se eu botei o banco capacitivo em Y, eu devo retornar para o delta, porque é a ligação física que foi dada pelo problema. O banco aqui você percebe que ele está em delta. Vou fazer isso, ó. Vou redesenhar o circuito considerando todas as cargas em Y. Considerando, e aqui eu chamei de carga até o banco capacitivo, todos os componentes, daria para dizer assim. Considerando o circuito em Y e ilustrando apenas uma fase. Que a gente faz isso. Se o sistema é equilibrado, a gente não precisa representar as três. Então, note, a instalação é essa aqui. Então, tem que botar o banco capacitivo em Y. Ele foi dado em delta, mas eu não quero ele em delta, eu quero representar em Y. E aqui eu até coloquei já a expressão. Em Y, pego o valor dado em delta e divido por 3, né? Mas no fim das contas eu não preciso fazer isso porque eu não tenho o valor dele. Então eu vou dizer o seguinte, XC, Y é desconhecido, eu quero encontrar, mas tenho que lembrar que depois que eu achar Y, eu devo transformar para delta, que é a forma que está desenhado de fato no sistema. Aí eu tenho aqui as outras cargas. Z1 já está em Y. Já posso colocar 6 mais J, 6 raiz de 3. Só ilustrar aqui, ó. Z1 é igual a 6 mais J, 6 raiz de 3. Não vou nem colocar o homem aqui para ilustrar a mínima quantidade de coisas. O Z2, se eu quiser colocar em Y, dá para ver que eu devo fazer o cálculo aqui de forma diferente, né? Para colocar em Y, o ZY é igual ao valor dado em delta sobre 3. Então, eu vou colocar isso aqui que está em delta em Y. Portanto, devo dividir por 3. Então, vale 7,5 mais J, 7,5 raiz de 3. Ao dividir por 3, o 7,5 se torna 2,5. Então, aqui eu tenho ó, o Z2, que em delta vai ser igual a 2,5 mais J, 2,5 raiz de 3. E o R1 mais JX1, meio mais
é J 1 meio raiz de 3. R1 mais JX1, que não é desse aqui, até fica confuso, né? Porque ele dá o R1 e aqui Z1, e com a parte real de Z1, você diria que é R1, mas não é. Aqui está tratado com o mesmo subscrito, mas são diferentes. Até me esqueci, ó. Meio mais J, meio raiz de 3. 1 meio mais J, 1 meio vezes a raiz de 3. Beleza, já tenho todos os componentes aqui em Y. Posso botar até o Y aqui se eu quiser. Todos eles já estão em Y. Aqui na verdade é da linha, então não preciso nem colocar, porque Y e delta vai ter o mesmo valor. Então pronto, vou representar meu sistema na versão monofásica. Eu vou representar ele inteiro, para que você não tenha dúvida do que deve fazer. A gente pega tipicamente a fase A, mais menos, aqui eu tenho esse primeiro condutor, R1 mais JX1, a gente tem aqui o valor 1 meio, J1 meio vezes raiz de 3. Aqui eu tenho o banco capacitivo, que eu vou representar a reatância de uma fase do equivalente em Y, e portanto eu posso indicar aqui, ó, aqui começa a instalação, né? Aí já boto a instalação em cinza, que vale menos JXCY. Aqui segue, porque do banco capacitivo você vem para a impedância dessa carga Z1. Como ela já foi dada em Y, o valor a gente não alterou, né? Continua sendo esse aqui. No caso, 6. Deixa eu botar aqui, ó. 6 mais J raiz de 6. Opa, desculpe. Mais J raiz de 3. 6 raiz de 3. Tenho aqui mais uma impedância de uma linha, que vale também 1 meio J raiz de 3 sobre 2. E finalmente eu chego na carga Z2, que ela está em delta, e eu coloquei em Y. Ao dividir tudo por 3, eu encontrei esse valor aqui, ó. Eu vou escrever. Vou botar aqui mais para cima. Esse valor aqui. Joia. O que está em cinza é a instalação. A impedância equivalente que eu tenho que achar é essa aqui. E tenho que lembrar que x é equivalente, tem que ser igual a zero para que o fator de potência seja unitário. Então vamos fazer essa conta. A primeira conta que a gente faz, e é bem óbvio que a gente começa pelo mais fácil, é isso aqui que está em série, né? Isso aqui em série a gente já pode achar agora. Meio mais 2,5 dá 3. Meio raiz de 3 vezes 2,5 raiz de 3 vai dar 3 raiz de 3. Joia, então eu tenho a primeira impedância calculada. Agora eu devo associar em paralelo essa impedância azul que a gente acabou de encontrar, essa aqui e essa aqui. Então, a impedância equivalente da instalação vai ser menos JXCY em paralelo com 6 mais J6 raiz de 3 em paralelo com 3 mais J3 raiz de 3. Pronto. Vamos proceder com os cálculos. Você pode fazer o inverso da soma dos inversos e tentar fazer tudo de vez. Aí o MMC vai ficar grande, vai ser complicado. Eu sugiro fazer por partes. A gente pode fazer primeiro essa parte aqui, encontra um Zx
e depois faz o paralelo com o valor de nosso interesse. A gente quer achar xcy para que depois a gente possa, obviamente, converter o valor para a capacitância. Deixa eu só pegar mais uma página aqui que eu sei que eu vou fazer uso. E embora para esses cálculos aqui. Zx vai ser o paralelo entre esses dois, a multiplicação pela soma. Deixa eu botar aqui um pouco mais para cima. Multiplicação vezes 3 mais j, 3 raiz, pela soma. Para fazer a soma, eu vou fazer de forma mais rápida. Viu? A gente sabe que tem que somar as partes reais, que são 6 e 3. Então, a gente sabe que vai dar 9. Mais j, a gente vai somar agora as partes imaginárias. 6 raiz de 3 mais 3 raiz de 3 dá 9 raiz de 3. E agora a gente vai fazer por partes. Eu vou pegar esse 6 e multiplicar pelo 3 e depois multiplicar por 3 raiz de 3. Não tem escapatória, tem que fazer com essa lentidão. Ou você pode botar em representação polar também, né? Talvez seja algo fácil de você fazer. Fique à vontade e pode fazer a multiplicação dessa forma. Vamos lá. 6 vezes 3 dá 18. 6 vezes... Aqui tem que mais j. 6 vezes 3 dá 18. Raiz de 3. Agora eu vou fazer essa aqui. 6 raiz de 3. No lugar já tem o j aqui. Ó. 6 raiz de 3 vezes 3 dá 18 raiz de 3. 6 raiz de 3 vezes 3 raiz de 3, j com j dá menos 1, então fica aqui menos. 6 vezes 3 dá 18, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. E aqui continua embaixo, 9 mais j, 9 raiz de 3. Beleza, vamos prosseguir com os cálculos. O z equivalente vai ser igual a 18 menos 18 vezes 3. Aqui a gente pode usar como 18 fosse x, né? É x menos 3x, dá menos 2x. Você dá menos 2 vezes 18, que dá 36. A parte imaginária vai ser igual a 18 vezes a raiz de 3, mais 18 vezes a raiz de 3 tem que dar o dobro, vai dar 36 raiz de 3. E tudo isso sobre 9 mais j raiz de 3. O que é que eu posso fazer aqui? Posso cortar, posso dividir em cima e embaixo por 9, não é? Posso dividir em cima e embaixo por 9. Opa, aqui 9, ó. Falei aqui, ó. Aqui embaixo tem um 9, ó. Aqui tem um 9 raiz de 3. Deixa eu botar aqui na posição mais centralizada. Se eu dividir em cima e embaixo por 9, aqui dá 1, aqui dá 1, aqui dá menos 4, no caso, né? E aqui dá 4. Então, eu tenho menos 4 mais j4 raiz de 3 sobre 1 mais j raiz de 3. Posso multiplicar em cima e embaixo por 1 menos j raiz de 3. Por que eu estou fazendo isso? Ao multiplicar pelo complexo conjugado, ou conjugado complexo, eu consigo fazer com que A mais JB, ao ser multiplicado pelo complexo conjugado, que é A menos JB, resulte em A ao quadrado mais B ao quadrado. E assim eu tiro o número complexo daqui de baixo, fica somente o número complexo em cima, e embaixo vira um número real. Vamos fazer isso. Mantenho aqui a igualdade. Embora fazer por partes aqui, ó. 1, vou multiplicar o menos 4 e depois o 4 raiz de 3. Então, eu tenho menos 4
mais J4 vezes raiz de 3. Joia. Essa foi uma parte da nossa conta. Agora eu vou fazer o... Opa! Voltar aqui, ó, pago isso. Menos J raiz de 3 vezes menos 4, vai dar menos com menos dá mais, então fica mais J 4 raiz de 3. Menos J raiz de 3 vezes J 4 raiz de 3 vai dar menos com mais dá menos, J vezes J dá menos 1, menos com menos vai dar mais. Aí vai dar 4 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar igual a 3. Joia. Tudo isso sobre 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Por isso a gente fez a multiplicação pelo complexo conjugado. Então vamos seguir com as nossas operações aqui. Deixa eu botar sempre assim para ir tirando o cálculo anterior da jogada. Então vai ser menos 4 e aqui vai dar 4 vezes 3 dá 12. Então dá 8 e aqui 4 mais 4 dá 8. Então fica J 8 raiz de 3 sobre 1 ao quadrado dá 1, raiz de 3 ao quadrado dá 3. 1 mais 3 dá 4. E a gente vem e divide tudo por 4, aqui fica 1, e aqui fica 2, e aqui fica 2. E a gente encontra, portanto, que aquela primeira impedância vai dar 2 mais J, 2 raiz de 3 ohms. Só não vou colocar para ficar o desenho menos poluído, a ilustração menos poluída. Isso foi o ZX. E foi essa impedância em paralelo com essa. Agora eu tenho que associar o ZX que eu encontrei, essas associadas, com o menos JXCY. E finalmente eu vou encontrar, portanto, o Z equivalente. Vai ser igual a multiplicação pela soma. Menos JXCY, que multiplica 2 mais J2 raiz de 3. Deixa eu melhorar esse traço aqui. Mas botar mais para cima também, né? Pronto. Pela soma, eu tenho que somar, e portanto a parte real é 2, e a parte imaginária vai ser, portanto, 2 raiz de 3 somado com menos JXC, então é menos XCY. Procedendo então com a multiplicação acima, eu encontro... Olha só, vou fazer primeiro essa segunda parte, porque eu sei que essa segunda parte, quando eu multiplicar J vezes J, vai dar a parte real. Então, vou começar assim, ó. Menos JXCY vezes J, 2 raiz de 3, vai dar, aqui tem o menos 1, J vezes J dá menos 1 também, menos com menos dá mais, então começa aqui, ó, com mais 2 XCY vezes raiz de 3. Agora, eu tenho que multiplicar 2 vezes esse valor. Aí fica menos J 2 XCY. Pensando no numerador, no denominador, desculpe, é só repetir. Vou multiplicar em cima e embaixo pelo complexo conjugado do denominador. Basta colocar um menos aqui na parte imaginária. Aqui seria, melhor dizendo, o colchete. E aqui, 2 menos J. Opa, aqui fecha. 2 raiz de 3 menos J XCY. Fecho. Joia. Vou proceder com os cálculos. Vou botar aqui acima. E vamos que vamos. 2 vezes primeiro valor. Então aqui dá 4.
xcy raiz de 3. Vou fazer 2 vezes esse segundo valor aqui, ó. Vai ficar mais rápido. 4xcy. Agora, eu multiplico 2 raiz de 3, ou melhor, menos j, 2 raiz de 3, menos xcy, vezes esse valor aqui. Vai ter de ser agora um pouco mais lento. Fica menos j. E agora eu sempre tenho que multiplicar essa parte por essa e depois essa mesma parte aqui por isso aqui, ó. É assim que vai ter que ser feito. Então, bora. Vai ser 2 vezes 2 dá 4. O xcy continua. E o raiz de 3 vezes o raiz de 3 vai dar igual a 3. Beleza. E agora eu tenho que multiplicar isso aqui por essa outra parte. Então, fica menos 2xcy ao quadrado vezes raiz de 3. Sigo. Aqui podia ser parêntese na verdade. Ou é parêntese na verdade. E agora eu tenho de fazer o menos j, 2 raiz de 3 menos xc, vezes esse outro valor. Menos com menos dá mais, j vezes j dá menos 1, então dá menos de novo. E agora eu tenho 2xcy vezes 2 raiz de 3. Então vai ficar 4 raiz de 3, 2xcy vezes menos xcy, 2xcy vezes menos xcy vai dar menos 2xcy ao quadrado. Isso aí. E aqui embaixo, ao multiplicar pelo complexo conjugado, eu tenho parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Exatamente isso aí. Aí vem um porém. A gente não precisa proceder com esses cálculos até o final. Por um motivo muito simples. O que você quer é que a parte imaginária seja zero. Lembre-se do problema original. O que você quer é que a parte imaginária seja zero. O que você tem aqui é um número real. Então, essa parte real, você não precisa saber o valor dela. O que você tem aqui também é outra parte real, que você vai fazer, obviamente, a operação. O que você tem embaixo está dividindo tudo. Você pode tirar. Porque se, no final das contas, isso aqui for igual a zero, você obtém a parte imaginária igual a zero. Então, vamos proceder somente com isso aqui, ó. Com isso aqui, até dar ênfase, ó, botar aqui tracejado. Isso aqui igual a zero. Então, eu tenho... Vou botar o menos aqui só por desencargo, mas na verdade não precisa. Você tem que dizer, nem esse J também é necessário. Aqui é só para você entender que eu estou retirando essa parte dos cálculos. Ah, 4 vezes 3 dá 12, né? Não vamos perder tempo com isso não. Vamos escrever aqui já 12. 12xcy. E aqui, menos 2xcy ao quadrado vezes a raiz de 3. Óbvio que eu não precisava trazer esse menos j dos dois, né? Eu posso perfeitamente dizer, ao fazer essa operação, que 4xcy, botar mais para cima, aproveitar um pouco melhor o espaço. Ó. Posso dizer perfeitamente que 4xcy mais 12xcy. Se eu tirei esse menos, aqui continua menos, então 2xcy ao quadrado vezes a raiz de 3 tem que ser igual a zero. Aqui eu só fiz retirar o termo de cima e aqui eu fiz para te mostrar que a parte imaginária tem que ser igual a zero. Vamos então proceder com os cálculos. Olha só, 4xcy mais 12xcy dá 16xcy.
que passa para o outro lado como sendo menos 16xcy. Menos com menos, obviamente a gente corta, né? Então, no final das contas, a gente tem 2xcy ao quadrado vezes a raiz de 3 é igual a 16xcy. Você já sabia que podia cortar esse x com esse quadrado, né? Desnecessário. Então, fica 2 raiz de 3 xcy é igual a 16. A gente pode também cortar o 2 com 16, que dá igual a 4 não, 8. 16 por 2 dá 8. Então, a gente sabe que xcy é igual a 8 por raiz de 3. Agora, você deve lembrar que o banco capacitivo, na verdade, está em delta. E ele, estando em delta, a gente deve fazer a transformação, multiplica-se o valor por 3. Quando você tem o valor em y. Então, x, c, delta, que é o valor original, vai ser 3 vezes esse valor. Vai ser 24 vezes raiz de 3. É esse, porém, que podia nos complicar. Por isso eu pedi para você fazer já tudo em delta, porque facilitaria. E essa operação, que não tem nada demais, é só multiplicar por 3, você pode esquecer de fazer depois de tanta conta. Então, o C solicitado, que eles chamam inclusive de C1, com o banco em delta, é 1 sobre ômega xc em delta, né? É ômega vezes 24 sobre raiz de 3. Ou C1 é igual a raiz de 3 sobre 24 ômega. Agora sim, eu posso dar o devido destaque. É esse o valor. Vamos lá ver a resposta? Está aqui a nossa resposta. Item E. Opa, deixa eu tirar aqui o quadrado. Item E, raiz de 3 sobre 24. Se você não fizer essa transformação, ao botar tudo em y e fazer os cálculos em y, e sem querer esquecesse de transformar de novo para delta, você teria uma resposta. Você teria essa aqui, e depois de todo o esforço, só por causa da multiplicação por 3, que você esqueceu de conceitualmente entender que, na verdade, você tem que colocar em delta, porque o banco é em delta, você tem que reverter a transformação, você erraria. E estou falando isso por experiência própria. Nesse caso, eu posso dizer que eu fiz a questão toda, botei essa resposta, fui ver o gabarito e falei, não é possível. O que foi que eu errei aqui? Ah, percebi. Eu tinha feito no começo a transformação para y e depois esqueci de transformar de novo para delta. Então, o conselho que eu lhe dou, faça essa questão, mesmo que você tenha tentado e não tenha conseguido, faça os cálculos considerando que você vai transformar esta carga aqui para delta. Assim, o C1 que você encontra já é o C1 solicitado. Tá joia? Vamos para a próxima.